série, cujo primeiro ou quinto ano. Fiz a 8ª série na Plá de Cá, estudei um ano em Manaus, depois terminei o ensino médio aqui em Tarauacá, que você foi meu professor no ensino médio de História, e também depois voltei a ser professor de Matemática e Física lá, sou formado em Matemática, graduado em Matemática pela Universidade Federal do Acre, e também formado em Direito pela Universidade de Norte, como é conhecida, e sou pós-graduado também em Processo Penal Constitucional, e, por bondade de Deus, também conheço um pouquinho de Teologia, né? Então, importante. Conheço um pouco de Teologia, costumo navegar um pouco nas Escrituras, muitas das vezes eu sou um adepto da leitura das Escrituras. Estudioso, né? As Escrituras, ela é fonte de tudo, fonte do direito, fonte de toda a experiência, sabedoria humana. Júnior, tu, na tua juventude, tu foi um cara que atuou também no futebol, me lembro tu jogando, zagueirão aqui. Conta um pouco da tua trajetória no esporte, porque isso, o esporte, ele consolida uma vida, ele consolida uma formação, você quando está disputando, por exemplo, uma partida de futebol, as pessoas às vezes pensam que é só aquilo, não, o cara está lá, né, quem está com a bola está pensando ali um raciocínio bem rápido de enganar o adversário, e o adversário está ali tentando dizer, ele vai para esse lado, eu vou tomar. E além da atividade esportiva, da saúde mental, da saúde do corpo, tem essa integração, tem essa diversão. Então o esporte é um bom caminho, né, Júnior? Tu foi um desportista aí, o esporte, professor, ele gera disciplina, né? Você passa a ser uma pessoa disciplinada, comprometida com aquilo que você faz. E eu me recordo aqui em memória do meu amigo Baba, Dr. Baba, que começou os primeiros campeonatos dente de leite, juvenil e infantil, aqui atrás da Escola João Ribeiro, que era a famosa quadra do Astral, você se recorda, né, na minha época. E aos sábados e aos domingos era aquela moçada, aquela meninada toda aqui nessa praça, e eu fiz parte daquele momento de Tarauacá, né? E foi um momento muito importante para a nossa vida. Eu fui até Guarda-Mirim, cheguei a Guarda-Mirim aqui em Tarauacá, e também tive o privilégio de ser campeão tarauacaense no Praia, nós time Praia, fui tricampeão tarauacaense, e também uma vez campeão no Tarauacá, né? E ainda tive nessa carreira futebolística, professor, a oportunidade de jogar no Rio Negro do Amazonas, fui campeão amazonense infanto juvenil. Eu, na verdade, não é que eu fosse craque, mas eu sabia brincar com a bola, porque a gente lá na praia, estudava na Rosaura, mas no verão, toda vez que eu vejo o verão, eu gosto do verão. E a gente aqui em Tarauacaense tinha aquela cultura, acordava às 5 horas da manhã, ia pra praia e joga bola, quando a bola cai na água, tu dá aquele primeiro mergulho, já pra esquentar tudo. E aí a gente jogava até 6h30, depois vinha correndo para ir para lá na Rosaura. Então eu tive uma infância, uma vida simples, mas que muito me ensinou e me honra eu falar isso, sabe, senhora? Porque eu vim de família humilde, de família simples, mas muito me honra, porque me fez ser um cidadão que eu sou hoje. Os ensinamentos da minha avó, da minha mãe, da minha família, eles foram essenciais para a minha formação, tanto o esporte como o apoio familiar. Ô Júnior, na escola era visível isso, era perceptível, que você já tinha uma coisa que tu usa muito, assim, o dom da oratória, que a gente chama, né? Já tinha facilidade de se expressar com bastante eloquência, e dentro dos temas, né, da escola, da luta dos estudantes, ou dos debates com os professores, os assuntos. Quando foi que tu percebeu, quando foi que tu percebeu que tu tinha essa, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas não desenvolvem muito, né? Uns são receiosos para falar e outros já tem, não sei se é um dom, uma maior facilidade de falar em público, de falar na frente dos colegas, na sala de aula. Quando foi que tu percebeu que tu tinha essa facilidade? Primeiro eu quero agradecer a você e todos os meus professores que estimularam o debate, né? Naquela época tinha muito debate em sala de aula, tinha muito incentivo para o aluno estar apresentando trabalho. Hoje eu não sei como é que está a sala de aula hoje, mas tinha muito incentivo para o aluno estar falando, e eu aprendi a falar na frente do banheiro, ali no banheiro, na frente do espelho, melhor dizendo. Então eu tinha que apresentar trabalho, ia para frente do espelho para treinar. A gente tem que treinar, né? Eu comecei a treinar, não tenho vergonha de dizer isso, né, senhora? Eu comecei a treinar na frente do espelho, apresentar seus trabalhos, dos outros professores, e depois eu fui para a igreja. Então, na igreja eu desenvolvi isso com mais, foi aperfeiçoando, porque a pedagogia diz, tudo que você faz inteiramente, você vai ter um aperfeiçoamento melhor. E aí me veio essa ideia, esse desejo de ser advogado. Mas na sala de aula e na igreja foi que veio esse aperfeiçoamento da oratória
Isso também é decorrente da leitura, porque quando você lê, você treina o seu neurônio. Quando você não lê, você vê, mas você não enxerga, como diz o outro, e os seus neurônios estão tudo cansados, né? Então a leitura, ela ajuda a desenvolver, logicamente, o raciocínio, a palavra vem, né? Você contextualiza as coisas com uma certa rapidez, porque tem gente que tem muita dificuldade. Quando eu estava no curso de pedagogia, nosso primeiro curso superior aqui, eu percebia isso em muitos colegas. Na hora que precisava ir para frente para apresentar um trabalho, eu via muito colega com muita dificuldade, né? Com muita dificuldade. E os professores, eles tinham essa compreensão, professores que vieram para cá, tinha colega que suava frio, tinha gente que passava mal e saía da sala. Foi um processo. No final, todo mundo já se acostumou. Mas é em função, né, de que você não tem muita leitura, né? Quem está na igreja lê muito. Quem está na igreja, né, para não ficar só sendo um membro e sim protagonizar, lê muito. E é o teu caso, né, Júnior? A oratória, professor, é um conjunto. A partir da leitura. Porque como é que você vai fazer uma preleção, uma manifestação dentro da oralidade se você não lê? Então você tem que ter apego às palavras, dominar as palavras, um pouco do português, da gramática, para que você possa falar de acordo com aquilo que é o propósito pretendido. Além do mais, professor, o senhor tocou num ponto, e aqui lá eu faço palestra na UAB ou na igreja, ministrando sobre oratória. E um dos obstáculos que impede muita gente de falar é o medo. Né? A pessoa, o medo, é você romper com você mesmo, consigo mesmo, você ultrapassar o medo. Né? Então o medo impede muitas pessoas, se não é só na oratória, impede que muitas pessoas avancem na vida. Muitas pessoas poderiam até ser bons oradores, grandes oradores, mas elas colocam um medo tão grande que forma um paredão que impede que elas desenvolvam o seu talento. Ô Júnior, tu também começou cedo na chamada militância política, né? Isso em função de tudo que tu era, né? Um jovem já, né, interessado pelos debates, interessado pela vida, interessado pelas lutas, né? E cedo mesmo tu já começou a ser militante da política, dentro de uma condição, evidentemente, da juventude, mas foi uma fase também que ajudou nesse teu crescimento, né? Sim, professor, porque a gente vai aprendendo, convivendo com outras pessoas e vai estimulando o desejo para a gente da política. Né? Desde a juventude, o Grêmio, eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Ensino Médio. Né? Tive o privilégio, essa honra de ser o presidente. Na época nós fizemos um grande bingão, você ajudou, a escola ajudou. A fanfarra que o ensino médio tinha, ela é proveniente daquele bingão que nós fizemos naquela época. Nós tínhamos um Grêmio Estudantil que fazia atividades e a partir dali eu passei a me inserir, né, no contexto político. Desde o início do Grêmio Estudantil, eu, o professor Genilson, doutor também, que era do Grêmio Estudantil, meu amigo Evaristo, tem tanto outros. Isaac Melo, o doutor Sanderson Moura. Então nós éramos todos oriundos do Grêmio Estudantil, né? Porque insere a pessoa. E você passa a ser inserido, tem um desejo de militar na política, tanto estudantil como na política geral. Então, e aí, Júnior, quando foi que tu decidiu que queria ser advogado, mano? Não, primeiro tu virou professor. Conta aí primeiro como professor, depois como é que tu decidiu entrar no direito, entrar nessa profissão aí que te elevou aí no nosso estado, no nosso município, te transformou num dos advogados mais requisitados, né? E tanto disso faz palestra aqui e acolá. Quando foi que tu decidiu, a partir de professor, entrar nesse ramo aí? Primeiro, professor, eu quero agradecer aqui até publicamente ao meu amigo Jânio Melo. Eu era aluno do ensino médio na época e o Jânio Melo era meu professor de física. E ele teve que sair de lá para vir trabalhar na prefeitura em tempo integral na época. E ele foi uma pessoa que me indicou para o professor Aragão e para o moço para me substituí-lo na disciplina de física. Então eu comecei como professor provisório lá no ensino médio, substituindo o professor Jânio Melo. Fui indicado por ele, o professor Francisco Aragão, que também agradeço, publicamente me aceitou, e o moço, que era o nosso diretor à época do ensino médio. Então eu comecei ali com o professor provisório, depois virei professor permanente, mas eu passei na leitura, estudando a história, a Grécia Antiga, os Rábulas, e com essa oralidade eu decidi que eu queria ser advogado.
Eu comecei a ler muito sobre Rui Barbosa já naquela época e me deu o desejo de ser advogado. Porque os advogados, eles são aqueles que falam, né? Os advogados mais no passado. Hoje se fala mesmo, não se fala com tanta oralidade como no passado. Então foi a partir daí que me trouxe esse desejo de ser advogado. E fiz o vestibular, consegui a vaga, chegou a hora. E é o que eu disse anteriormente, tem que romper o medo, romper o cordão umbilical e seguir em frente. E graças a Deus nós fizemos uma faculdade na Uninorte, depois me pós-graduei e hoje esse olho já fazem 12 anos que eu sou advogado. Quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, já passou tanto tempo. Aí eu saí outro dia, quero até cumprimentar aqui meu amigo Paulo, que é um tauracaense também, vai ser o meu substituto na área criminal, um grande advogado, e o futuro nos reserva grandes coisas, grandes conquistas. Júnior, nesses anos todos como advogado, pontua aí 2 momentos que tu considera assim marcantes na tua carreira, tu atuando como advogado. O advogado, assim, olha, ele é o porta-voz da sociedade, é o guardião dos direitos e da liberdade dos povos. Eu tenho tantas causas que elas me emocionam, e causas assim que mais mexem comigo é aquelas causas que a gente não divulga, né? Eu não gosto muito de divulgar causas, de divulgar casos concretos, até porque o advogado também ele é impedido pelo nosso regulamento geral de disciplina do advogado. Mas há um caso que mexe muito comigo, que é um caso de ação de obrigação de fazer contra o Estado para fornecimento de medicamento. Você imagina ali um paciente está entre a vida e a morte, só aquele medicamento pode salvar, porque muita gente só conhece o Júnior e o criminalista, né? Mas nosso escritório faz várias ações contra o próprio Estado, no sentido de que o Estado, o Poder Judiciário, obriga o Estado a fornecer medicamento, né? Então você tem ali uma pessoa que depende daquele medicamento para sobreviver, para prolongar a sua vida, para aumentar a sua expectativa de vida ou combater aquela enfermidade que ela vem passando. Então são as ações que mais mexem comigo. Porque o direito criminal ele é um direito apaixonante, mas é um direito do dia a dia, é um direito que você trabalha diante dos problemas sociais que surgem. Mas o que mais mexe comigo são essas situações. Júnior, e os júris que participou? O júri é um desafio, né? Cara, inclusive eu tenho um agora em Rio Branco, dia 11 e 12. Tenho 11 e 12, 2 dias. É um júri, o júri, ele 3 dias antes, assim, olha, a gente entra no estado de júri. A gente lê tanto o processo, e eu sou assim, né? Eu leio demais o processo, eu me desligo do mundo, me desconecto, e eu passo a fincar ali de forma densa naquele processo, para que eu saiba cada detalhe dele, que eu não posso ser surpreendido pelo Ministério Público, né, com uma coisa nova que eu não sei. Então eu tenho que conhecer cada ponto. E o júri, assim, olha, ele é o ponto principal da advocacia, porque no júri é a sociedade julgando a sociedade, é o igual julgando o igual. É no júri onde você defende aqueles que às vezes são tornados como os reprováveis pela sociedade. Muitas das vezes você já chega ali perdido, porque a pessoa que está sendo julgada já foi condenada pelo tribunal da internet. Ainda mais aí nos dias atuais, que a mediatização e a espetacularização do processo penal tem tomado tanta proporção que às vezes a pessoa já julga antecipadamente sem conhecer o caso concreto. E aí surge o advogado para exercer o sagrado direito de defesa do contraditório. Então o júri é isso, é você levar o outro lado. O rei Felipe da Macedônia, assim, olha, ele, quando ia ouvir as causas, que o rei também julgava naquela época, que alguém chegava para contar as suas querelas para ele tampava o ouvido. E alguém perguntava, rei Felipe, por que você tampa o ouvido quando alguém vem trazer uma causa? Ele dizia, porque eu não posso me contaminar com o outro lado. E esse ouvido vai ser para me ouvir o outro lado. Então, o júri, você conta outra história. E o jurado vai julgar os 2 lados da história que vai ser ouvida. E o que eu gosto do júri é porque o julgador vai tomar conhecimento do processo naquele dia, naquela hora, para tomar uma decisão do destino daquela pessoa que está sentada no banco dos réus. Muito bom. Júlio Feitosa, vamos falar agora, mano, vamos para nosso tema da política, né? Queria que tu falasse aí da tua candidatura a prefeito, né, que iniciou com um embalo muito grande, né, o homem disparou, como dizia a música, e num certo momento houve assim, parece que faltou energia, parece que faltou recurso, parece que faltou perna, né, para manter aquele nível de campanha, aquele nível de mobilização, e aí
né, houve um revés grande aí. Conta aí um pouco daquela tua experiência. Foi uma experiência muito boa, porque as derrotas nos ensinam mais do que as vitórias. Com certeza. Né? E ali foi um conjunto que faltou, assim, olha, ali faltou no final nosso, faltou vários fatores, né? Faltou mais musculatura, mais ajuda do partido. O partido nos deixou na mão, né? Não cumpriu com aquilo que havia nos prometido na integralidade para manter a estrutura de campanha. O volume de campanha depende de um valor, não é? Estou falando de comprar voto, você sabe disso, você estava no processo, mas para você se deslocar, para que todos os seus correligionários, aqueles que estão apoiando, que eles possam se mover. Então, faltou tudo isso e, além do mais, né, eu ouvi o fatídico acidente do Giovanni, né, aquela morte prematura do Giovanni, ela mexeu com todos nós que... Certeza. Eu confesso que todos que estavam ali sabem que eu cheguei até a pensar em renunciar, desistir da nossa candidatura naquele momento. O Igor aí sabe, estava com a gente, e eu não fiz em respeito aos vereadores, né, e a você e a sua família, mas até hoje assim, é um ponto que mexe comigo, né, porque eu me recordo da última fala que eu tive com o Giovanni. Nós havíamos feito um arrastão, e eu subi no outro dia para o Rio, né, quando eu soube do fato, eu estava no Rio, tínhamos feito um arrastão, e o Giovanni ele era muito capaz, a gente andava ali, ele tirava as fotos, fazia o vídeo e reeditava, né? Assim, impressionante a capacidade. Me mostrou o vídeo, doutor, aqui, tal, beleza, meu amigo, beleza. O Giovanni, eu tinha uma amizade com ele, que fui professor dele no ensino médio, né? Então tem até um vídeo eu cantando com ele. Eu vi, que maravilha. Até um vídeo cantando lá na tua casa. Então, virou assim, meme, né, na campanha, né? Virou meme na campanha, aquele vídeo. Então, assim, eu tenho essa consideração, e aquela campanha, ela mexe comigo. Não pela derrota, porque a derrota e a vitória faz parte da vida, mas por esse fato que marcou a vida de todos nós. Júnior, tu está nesse cenário aí agora como pré-candidato ao Senado. Antes eu queria que tu fizesse, antes de falar necessariamente da tua campanha, da tua pretensão e dos temas que tu quer debater, né, eu queria que tu falasse um pouquinho do cenário acreano. Como é que tu está vendo o cenário acreano? Nós temos uma candidatura que é da então Frente Popular. O Jorge Vieira esteve até aqui outro dia, né, falando desse recomeço deles, passaram 20 anos. E tem 3 candidaturas praticamente de um campo só, que é, né, o Alan Henrique, a Maílza e o Bocalon. Né, e como é que tu está vendo esse cenário da disputa aqui no Acre, agora com com essa decisão aí de que o Gladson não pode ser candidato, esse problema todo que ele está tendo, que é um nome que é um cara que pode decidir a eleição. Do ponto de vista eleitoral, eu nunca vi ninguém mais fenomenal aqui no nosso estado, né, como o Gladson foi e é. Como é que tu analisa isso tudo aí? Então, professor, primeiramente dizer que o Gladson é um fenômeno, isso é inegável. Se alguém negar isso, é aquilo que Jesus dizia: ninguém pode esconder um candeeiro debaixo de uma mesa, né? Isso é inegável. O Gladson é um fenômeno, e a estada dele no jogo é uma coisa, e sem ele, inegavelmente, é outra. Muda muita coisa, né? Se alguém negar isso, está negando a existência do sol, né? Então, hoje, atualmente, no cenário atual, com a saída do Gladson, né, a gente observa que o cenário ficou mais favorável para aqueles que não estão acompanhando o Gladson. Porque, tipo o Lula só é ele. Essa é a minha percepção, a minha cosmovisão. Você tira o Lula da esquerda, acabou-se. Não existe outro nome substituto. No campo aqui, com todo o respeito, aqui pesa o respeito que eu tenho às autoridades, mas aqui no campo do governo eu só vejo o Gladson. Então, sem ele, é como se fosse o camisa 10 que não está em campo e o time não entra preparado. Essa é a minha visão, respeito os que pensam o contrário, mas é um jogador que não tem substituto, né? É o que eu penso. E aí, por outro lado, você tem a candidatura do nosso senador Alan Henrique, que eu sou suspeito de falar, que eu sou aliado politicamente dele, né? O nosso Partido Democracia Cristã apoia o senador Alan Henrique, é o nosso candidato, o partido decidiu, fechou questão, o Partido Democracia Cristã, que é o antigo PSDC, do Eimael, lembra aquele cantor? Toda eleição é candidato a presidente, Eimael, um democrata cristão. Aí o partido deixou de ser PSDC para ser DC, Democracia Cristã. Então o nosso presidente Walter Damasceno, a executiva se reuniu, e nós entendemos que nesse momento nosso partido vai apoiar o Alan Henrique. Então eu sou suspeito de falar, não sou imparcial,
mas a minha visão, que eu tenho andado do Acre, de Assis Brasil a Cruzeiro do Sul, o Alan Henrique está muito bem, e o sentimento que eu tenho observado que o povo quer a mudança, e a mudança com o Alan Henrique. E em nível nacional, como é que tu vê aí? Porque, como diz o outro, é uma eleição muito tóxica, né? Isso que a gente chama na linguagem popular. As coisas estão um pouco indefinidas ainda, os candidatos em nível nacional, mas tende a ser uma eleição numa disputa bem acirrada, né? Vai ser igual a outra, ali milimetricamente, né? Porque quem está no poder tem a máquina, e a máquina ela pesa muito. E do outro lado tem a direita, que é muito fortalecida, muito forte, e devemos ver se essa questão do Banco Master, quais são os efeitos disso. Isso é muito cedo para a gente, que a eleição é lá em outubro, então a gente não tem noção de como isso vai alcançar e atingir as candidaturas, é o que eu penso. Ô Júnior, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, eu tenho acompanhado bastante esse cenário nacional, e tenho acompanhado bastante pensadores, tanto conservadores como esses mais progressistas, que nós tínhamos uma disputa no país que não era bem essa coisa de direita e esquerda, mas era progressistas e mais conservadores. Nós tínhamos uma direita brasileira com ali o pessoal, o Serra, né, com o próprio Fernando Henrique, que era mais considerado de centro. Nós tínhamos a esquerda com Lula e companhia, e aqui no Acre nós tínhamos também essa disputa de direita e esquerda, mas o acirramento não era tão grande assim, não era tão intenso, não tinha essas brigas que nós temos hoje. Você discordava, você propunha, ia para os debates. Por que o negócio se acirrou tanto assim, esse cenário? Como é que tu avalia essa coisa tão acirrada, né, que a gente vê famílias, a gente vê amigos se dividindo, assim, gente que não debate mais, vai logo com raiva. Como é que isso vai passar, será, esse acirramento doido assim? Vamos voltar a conversar? É um ponto muito complicado, porque o Brasil ele se tornou o país dos escândalos. E esses escândalos constantes da nação brasileira, ele é o primor do divisor de águas desse duelo. Para mim é o ponto principal, sem contar o aumento da criminalidade, outros problemas que o Brasil vem enfrentando. E aí o que acontece? A direita tem a sua visão e a esquerda a visão dela. Eu sempre fui direita. Nós já tivemos debates, eu e você várias vezes, já duelamos em campos opostos, já fomos aliados na nossa candidatura. A prefeita, sua esposa, foi minha vice-candidata, nossa querida amiga, que eu mando um abraço, querida amiga vereadora Janaína Furtado, professora. Mas assim, é um ponto que não tem previsão de passar. O Brasil vai muito tempo ainda nessa situação. Pois é, a gente discordava, debatia, mas a gente não deixava de se falar. Né? Não, e hoje, a gente sempre se falava. E as pessoas hoje estão... Mas é o que eu sempre digo. Por exemplo, eu sou de direita, você é de esquerda, mas a gente se fala. Tipo, eu digo sempre às pessoas, a Rússia e a Ucrânia estão jogando bomba no outro, mas senta na mesa. Né? E ainda esse é o problema. Aí quando se trata de Brasil, onde podemos deixar de sentar na mesa. Nós sempre sentar, porque senão os problemas continuam. Verdade. E aí a gente aí a gente deixa de discutir o principal para discutir o secundário. Júnior, vamos para a tua candidatura, mano. O que tu quer? Quais são os teus temas que tu quer levar para o Senado? Que tipo de representação tu quer? Tá lá no Senado, claro, representar o Acre, mas o senador ele é um brasileiro, né? E como é que tu está vendo, né? Está iniciando a campanha, o Gladys está praticamente, né, como todo mundo está dizendo, está fora do jogo. Depois que o Gladys teve esses problemas, reacendeu assim a animação de muitos pré-candidatos ao Senado, inclusive, né, a chance, volta todo mundo ter chance no mesmo barco. E você está nessa disputa aí, nessa missão. O que tu tem debatido, o que tu tem pensado para levar, que mensagem tu tem levado para a população? Por que a população precisa, ou que motivos a população teria para votar no Júnior Feitosa, senador do Acre? Então, professor, essa pergunta é muito oportuna e trata dentro do tema que eu tenho defendido. Eu sou pré-candidato a senador e vou lá na frente, se meu partido permitir, disputar as eleições. Ela surge nesse atual cenário jurídico e político que o Brasil vive. O Senado é a Câmara Alta da nação.
Segundo a Constituição, no artigo 52, inciso 2, diz que compete privativamente ao Senado processar e julgar o presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República e as outras autoridades. Então, o senador, ele é também juiz. Ele é alguém que deve conhecer o ordenamento jurídico. Como é que eu vou processar e julgar um ministro do Supremo Tribunal Federal num crime de responsabilidade se eu não sei o que é um crime de responsabilidade? Se eu não conheço o que diz a Lei 1079/50 do artigo 39, que traz o exemplo de quando o ministro comete o crime de responsabilidade. E eu não concordo, meu caro professor, a forma com que o Supremo Tribunal Federal vem usurpando a sua competência e atropelando a Constituição. Eu sou contra, e caso o povo do Acre me permita eu ser senador, pode ter certeza que eu serei uma voz contra aquela questão propagada de tentativa de golpe. Porque ali não se amolda, eu sou advogado criminalista, não existe golpe de Estado ali, tentativa de golpe. Um golpe sem arma, sem exército, sem ninguém na rua, acontecido no domingo, na segunda-feira, todas as instituições da República funcionaram, existiu ali um crime de dano. Então, assim, eu não posso concordar a forma que o Supremo Tribunal Federal vem conduzindo, vem invadindo a sua competência. Nós vivemos hoje no Brasil um regime político chamado de democracia, mas o Supremo vem implantando um novo regime chamado de juristocracia. Agora mesmo o Congresso aprovou uma lei da PL da dosimetria. O ministro vem por uma decisão monocrática e suspende a eficácia daquela lei. Isso é absurdo. Isso fere o razoável, atropela a ordem constitucional. E eu, como senador, advogado que sou pós-graduado em processo penal constitucional, jamais vou me curvar diante de tamanha ilegalidade. Desses absurdos, nós temos 1.000 pessoas condenadas, professor, por tentativa de golpes. Homens e mulheres que eu discordo. Muitos cometeram o crime de dano. O artigo 29 do Código Penal diz que cada um responde na medida da sua culpabilidade. Então, assim, a pior coisa é você ser condenado por um crime que você não praticou. É um crime de dano? É um crime de dano. Mas tentativa de golpe, por favor, aquilo ali. E o que mais me entristece é o silêncio da comunidade jurídica. E Martin Luther King Jr. dizia que o que incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Houve erro, mas a lei tem que ser para todos. Eu não posso concordar que o ex-presidente Lula tenha sido julgado na primeira instância. E quando foi no Bolsonaro, a regra mudou para que fosse julgado no Supremo Tribunal Federal. A regra não pode ser julgada no meio do jogo, ela tem que ser respeitada para todos. Então, com esse tipo de situação, eu quero dizer que eu sou a favor, inclusive, de investigação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, para que, se formada a culpa, eu quero estar lá no Senado, para a gente abrir um processo de impeachment, tendo o quórum qualificado e apropriado. Além do mais, professor, o senador ele não mexe só com orçamento. Infelizmente, ser senador só virou a questão orçamentária, a questão de emenda. O senador virou uma indústria. Só virou isso. O senador tem que discutir os principais problemas do Brasil. Nós temos um grande problema no Brasil, que é o Pacto Federativo. Reformular esse pacto, os municípios estão sofrendo de forma agonizante na UTI os municípios. Nós não temos mais dinheiro, você sabe disso. Os prefeitos têm até boa intenção, mas a União fica com a maior parte dos recursos, passam a parte para o Estado e os municípios de pilha na mão, que ficam apenas com dinheiro para pagar ali a folha de pagamento e manter a limpeza da cidade. As pessoas moram no município, eu sou municipalista. Então a União não pode ficar com todo o dinheiro da arrecadação. Então eu sou a favor de um novo pacto federativo para o Brasil. Outro ponto, professor. Pode continuar. Eu defendo também uma das coisas que me incomoda essa BR-364. Já foram gastos mais de R$1 bilhão nessa rodovia. Nós não podemos mais ver o dinheiro público ir embora assim pelo ralo. O serviço público tem que ser feito com eficiência. E eu quero lutar para isso. Eu não tenho empresa, professor. Eu não vou abrir empresa, eu não sou empreiteiro. Eu quero ser senador para representar o povo, ser porta-voz do povo. E me incomoda, professor, nós estávamos no Vale do Tarauacá-Vira, nós não temos um hospital regional, nós não temos um hospital aqui para atender pelo menos as especialidades mais comuns. E o senador, professor, ele tem direito a 70 milhões aproximadamente de emendas individuais ano. 50% disso, segundo a lei, deve ser investido na saúde.
Eu quero implementar aqui em Tarauacá, na nossa regional, Tarauacá, Feijó e Jordão. Quero implementar aqui, professor, um hospital regional, para que os nossos irmãos não precisem mais ir fazer hemodiálise 2 vezes por semana em Cruzeiro do Sul. Começa a juntar gente 1h da manhã, a ambulância. Isso é inaceitável, professor. Em pleno século XXI, absurdo. A pessoa, eu tive agora no Hospital do Juruá, professor, a pessoa quebra o braço em Tarauacá, muitas das vezes tem que ir para Cruzeiro do Sul, nessa estrada esburacada, nós não podemos mais aceitar isso. A política é para servir as pessoas. Então, assim, é com esse propósito, com esse sentimento que eu me proponho estar de senador. Hoje, se alguém morrer em Tarauacá de morte violenta, a família não vela mais o corpo, porque o corpo tem que ir em Cruzeiro do Sul, no IML, faz o exame do laudo cadavérico, volta, quando volta é hora de enterrar. A família hoje chora o luto sem a presença do corpo presente. Então, dentro desse hospital regional, nessa região, nós pretendemos também não só o serviço de nefrologia, mas também o serviço do IML. Sabe, eu penso que a política, e eu estou saindo, abandonando a minha vida de advogado, para que a gente tenha que cuidar das pessoas. Eu quero dar minha contribuição. Eu acho que eu posso dar minha contribuição. Outro ponto, professor, o Hospital do Juruá, ele não tem um serviço de oncologia. E eu estou acompanhando isso porque a minha família, nós estamos atravessando um problema, você sabe, dessa natureza. Então, assim, as pessoas, quando adoecem, já é uma situação difícil. Tem que deslocar ela da casa dela para que ela vá morar em outro lugar. Eu fico imaginando os cruzeirenses, tarauacaenses, feijoenses, todos acrianos. Se na nossa região aqui, professor, se alguém pegar câncer hoje, infelizmente tem que ir embora para Rio Branco. Então nós temos que a política é para servir as pessoas. É essa visão que eu tenho de política. E eu quero ajudar na minha contribuição. Outro ponto, professor, que eu serei intransigente. Eu vou ser intransigente nessa questão ambiental. Não dá mais para o estado do Acre continuar engessado, professor. Nós temos Parque Nacional da Serra do Divisor, quase 900 mil hectares. Reserva do Alto Juruá, quase mais de 500 mil hectares. Reserva do Alto Tarauacá, 150 mil hectares. Aí criaram mais uma reserva florestal aqui que vai do Acural ao Grigol, ali à Liberdade, 216 hectares. Nós temos lá a reserva extrativista Chico Mendes, 900 mil, mais de 900 mil, quase 1 milhão de hectares. Eu acho interessante, professor, que ali dentro moram famílias, mais de 800 famílias, elas moram em apenas 90 mil hectares. E nós temos quase 1 milhão de hectares inutilizados. Poxa, por que a gente não desmembra 90 mil hectares de 900 mil, é 10%, para dar para aquela família dignidade para usar a terra? Então eu defendo e tenho dito para o Alan Rick, se virar governador, já fez um pedido a ele. No dia do pré-lançamento em Rio Branco, vou lhe fazer um pedido, meu irmão. Revogue essa reserva florestal do Gregório. É inaceitável. Nós temos que estimular o povo a produzir, professor. O povo a trabalhar. É o trabalho que dignifica o homem. A gente fala tanto em desenvolvimento sustentável, exclui o homem, exclui as pessoas, exclui a família. Eu não posso concordar com esse tipo de política. Eu sou a favor da preservação. Eu sou a favor, mas que haja um equilíbrio. Não só 100% de preservação em detrimento da falência do homem e das famílias. Muitas pessoas estão aí, professor. Hoje, por exemplo, eu estive no Peru, estive no Chile, meu Deus, nós temos áreas produtivas, terras produtivas, que nós poderíamos estar produzindo, estimulando as pessoas a trabalharem. O governo da assistência técnica rural, o senhor já foi professor de história, conhece muito bem disso. Agora, quando a gente fica só nessa neura da preservação, sem estimular o desenvolvimento, professor, o que mantém esse país de pé, o senhor sabe disso, como estudioso que o senhor é a agroindústria. O que mantém esse país de pé, o Brasil é um país agrícola. O que mantém o país de pé é o setor primário. E o setor primário é o setor de grãos. Nós temos um estado de terras produtivas que estão inutilizadas por conta do engessamento da lei. Inclusive, se o senhor pegar hoje, quase 90%, entre 80% e 90% das propriedades rurais do Acre estão embargadas. Estão embargadas. Isso é inaceitável. Né? Isso é inaceitável. E eu, como advogado, quero fazer projeto de lei para tentar mudar isso. Manter o equilíbrio, mas não penalizar o homem do campo sendo penalizado. Muito bom, Júlio Feitosa. Júnior, nós estamos já no final da nossa conversa. Queria, de antemão, desejar boa sorte aí na campanha e agradecer a sua vinda. Mais próximo da eleição, a gente vai te convidar aqui para falar já, né, da campanha em si. Essa câmara aqui, deixa ela que você converse com a população de Tarauacá que está ali assistindo aí e do Acre de uma forma geral, mas deixar uma mensagem bem bacana para o povo
teus conterrâneos aí, tá? Professor, as pessoas me perguntam, por que o senhor saiu para senador, doutor? Por que o senhor não saiu para deputado estadual, deputado federal? E eu tenho dito assim, ó, meu caro professor e vascaíno como eu, há uma frase de Franklin Roosevelt que eu gosto muito, que ele dizia, eu prefiro arriscar as coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo me expondo a derrotas, do que formar fila com os pobres de espírito que vivem numa penumbra cinzenta que não conhecem nem vitória nem derrota. Eu acredito no Acre, eu acredito na mudança, eu acredito no futuro, e o futuro se constrói mudando o presente. E é com esse sentimento e com esse propósito que eu me coloco à disposição como advogado que sou, tenho formação acadêmica e jurídica para exercer o cargo de senador, motivo pelo qual eu colocarei meu nome à disposição para ser a voz do tarauacaense e do acreano no Acre e no Brasil, no Senado Federal. Um abraço a todos. Muito bom, Júnior Feitosa. Quinta-feira a gente volta aí, viu? Eu e o Igor Costa e a nossa turma aqui do Encontro Marcado. Um abraço, boa noite.